Pai, muito obrigada. O Senhor é perfeito em toda e qualquer ocasião. E o Senhor colocou o ritmo na nossa existência para que a gente possa, experimentar a tua bondade. Obrigada porque hoje é o dia. É mais um dia que nós vamos ver os milagres e as maravilhas das tuas mãos. Obrigada por estar conosco nesta reunião. Obrigada pela Renata que vai ministrar, obrigada por cada um que compareceu. Fale aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, a referência que eu vou colocar aqui, são duas referências, a primeira é sobre a graça, exatamente nisso que nós acabamos de ver, né? Diz assim, todos nós recebemos da sua plenitude, graça sobre graça. A graça, ela não acontece uma vez. Depois que nós nos rendemos ao Senhor Jesus, ela é graça sobre graça. Então, é exatamente a imagem daquelas ondas que vêm. Aí, quando você acha que está acabando, vem outra graça. É quando você acha que ela está passando, vem outra. E elas vêm em proporções diferentes. Uma onda não é igual à outra. E uma onda não alcança a praia do modo como a primeira alcançou. Elas sempre são únicas. Todas elas são únicas. A graça sobre a nossa vida, ela acontece desse jeito. E para complementar, então, esse texto, o outro é: quando o Pai enviar o Espírito Santo, aquele que é como eu, que te redime, ele ensinará a vocês todas as coisas em meu nome e inspirará vocês a se lembrar de cada palavra que eu lhes disse. A graça é o Espírito Santo se movendo dentro de nós. Jesus foi a graça manifesta por Deus. A palavra fala que ele veio em graça e em verdade. O Filho veio em graça e em verdade. Mas hoje, essa graça, ela é manifesta dentro de nós pelo Espírito Santo, por alguém igual a Jesus. Que foi exatamente o que eu li aqui. Quando Deus enviar o Espírito Santo, aquele que é como eu, Jesus falou, só que é como eu, ilimitado. Jesus na terra estava limitado ao lugar que ele estava e aonde a voz dele alcançava, certo? Porque ele chegou a curar vidas pela voz, né? Pode ir lá que seu servo já foi sarado. Mas hoje o Espírito Santo, ele habita na igreja do Senhor. E a igreja do Senhor, ela está em todos os lugares da terra. Então, é uma graça ilimitada que está dentro de nós. E por isso a gente pode dizer que está se cumprindo, então, o primeiro versículo, que todos nós recebemos da sua plenitude. Graça sobre graça. Esse cumprimento veio com o Espírito Santo, quando ele foi enviado. E a graça, ela vai trabalhar dentro das nossas vidas e ela vai trabalhar através de nós no seu próprio ritmo. Não é no ritmo do homem, porque não é nada engessado, nem com protocolo. Ela não tem nada a ver com a lei, porque a lei e os mandamentos, né, elas tinham regras. Então, eram regras a serem seguidas, certo? E existem regras hoje, nós que entendemos a graça, a gente entende que nós não estamos mais debaixo da lei, certo? Mas estamos debaixo da graça, mas muitas vezes nós carregamos dentro de nós leis familiares.
E aí, quando nós carregamos essas leis familiares, a graça deixa de se manifestar primeiro em nós. Vou dar um exemplo bem simples e que eu creio que talvez muitas pessoas aqui, né? Os mais novos nem tanto, mas os mais velhos passaram por isso. Aquela história de desde criança é assim, colocou no prato, tem que comer tudo. Não pode deixar resto. Entendeu? Tem que limpar o prato. E às vezes o adulto nos servia na porção dele e não nossa. E a gente era obrigado a raspar o prato com o estômago de criança. Eu vivi isso na minha época de infância. E ai de mim se eu deixasse alguma coisa dentro do prato. Só que quando nós crescemos, é tão incutido dentro da gente isso, que quando você está num lugar e você vê pessoas deixarem coisas dentro do prato, na hora que você sai tudo, você acha que aquela pessoa está pecando, ela está desprezando a comida, você julga. Por quê? Porque essa vivência, ela ficou incutida dentro de você. Dentro de mim, ela ficou. Eu demorei para me desvencilhar disso. Só que quando eu tive os meus filhos, a primeira coisa que eu fiz foi não agir dessa maneira. Eu sempre coloquei uma porção muito pequena para eles dizerem assim, quero repetir. E aí, quando repetisse, eu deixava eles falarem o quanto queriam, para assim, não desperdiçar, mas não comer além do que o organismo deles conseguia segurar, né? Para que o nutriente entrasse e não saísse depois, porque eu tinha ultrapassado o limite deles. E essa parte que é da lei, e que já não é mais a lei mandamento, mas são leis que vão sendo incutidas em nós na infância, elas precisam ser desvencilhadas da nossa vida para a graça poder entrar. Em todos os âmbitos. Por isso que ela se dá de ser graça sobre graça, porque ela tem que ir invadindo aos poucos o nosso ser e todas as áreas da nossa vida, e à medida que nós vamos sendo banhados por ela, essas leis que forem incutidas na nossa vida, a gente vai conseguindo se desvencilhar delas na suavidade. Ela não é um mandamento que a gente fala assim, preciso sair disso. Não, acaba sendo natural. Você fala assim, nossa, isso daí eu não vivo mais. A minha família continua vivendo, mas eu estou livre. E isso quem faz em nós é a graça por causa do Espírito Santo. Existem duas etapas para nós vivermos essa graça sobre graça. A primeira é nós deixarmos ir embora, um dos exemplos eu acabei de dar, né? Crenças erradas, como essa crença de ter que limpar o prato. Obrigatoriamente não posso deixar comida, né? Uma coisa muito simples, mas eu sei que muita gente viveu isso, né? Num ambiente que tinha falta, eu sei que teve mãe que chegou e falou assim, ó, estou deixando de comer para você comer, então coma tudo. Às vezes a criança nem queria mais, né? Então, esse tipo de atitude, ele só sai da nossa vida quando nós deixamos ir embora essas crenças que são erradas. E que agora não tem mais nada a ver com lei, Antigo Testamento, né? De viver na velha aliança. São coisas que estão enraizadas dentro de nós e que à medida que nós vamos deixando a graça nos encher, elas vão saindo naturalmente. Então eu vou colocar 2 pontos, né, dessas crenças erradas que podem estar ainda dentro de nós, para nós podermos viver essa graça sobre graça que o Senhor nos dá. E o ritmo da graça sendo incutido em nós de uma maneira muito gostosa. Porque nós vamos ver aqui que a gente vai ver que cada um de nós está num nível. Depois eu vou falar sobre isso, tá bom? De graça, tá? E todos os níveis são maravilhosos, né? Porque a gente curte o processo. Então, a primeira coisa que a gente precisa deixar embora como crença
é que Deus ama a nossa personalidade. Deus trata o nosso caráter, mas Ele ama a nossa personalidade. Cada um de nós aqui é tão importante para Deus que Ele nos fez dessa maneira para nós nos movermos na graça de acordo com o que nós somos. Eu nunca vou me mover na graça de uma maneira. Vou dar um exemplo aqui, a Diana. A Diana fala suave, né? Quando ela traz a palavra aqui, ela embarga a gente numa coisa muito suave. Vocês nunca vão me ver, eu posso até trazer a graça, mas não é nesse embargado da Diana que eu consigo trazer a palavra. A minha personalidade é outra. E nós vamos ver na palavra que o Senhor teve prazer em usar todas as personalidades diferentes e ministrou a graça. Porque nós cumprimos o propósito de Deus da maneira que o Senhor nos criou. Então, existem coisas que a gente tem que desvencilhar de nós, né? Coisas que a gente sabe que não agradam a Deus? Sim, tem. Mas Deus não anula quem Ele fez. Porque nós somos tecidos lá no ventre da nossa mãe do jeitinho que Deus queria. Deus deu uma voz em particular para cada um. Deus deu um modo de ouvir em particular para cada um. Um modo de expressar. Isso é único na nossa vida. E aí nós vamos ver, eu vou colocar 3 que já são ministros da nova aliança, mas cada um foi usado de uma maneira diferente. Então eu vou pegar Pedro, Paulo e João. 3 personalidades diferentes. João, ele é conhecido como aquele que é o apóstolo do amor. Porque ele recebeu o amor de Jesus em pessoa. Ele tocou em Jesus, ele deitou no peito de Jesus. Ele ouviu mensagens ao pé do ouvido. Eu acredito que ali na mesa ele foi o único que ficou sabendo que Judas é que era o traidor. Porque quando ele pergunta, a palavra fala que Jesus fala para ele: aquele a quem eu der o bocado molhado. Ele falou em altos brados isso. Ele falou baixo. Foi João que ouviu no pé do ouvido. Talvez ele não tenha nem entendido. Porque eu acredito que o Senhor não permitiu que ele entendesse naquela hora. Mas ele ouviu. Ele ouviu segredos do Senhor no escondido. Porque foi ele que se deixou ser amado. E ele ministrou a graça. Todas as cartas dele falam da graça do Senhor. Paulo é conhecido como apóstolo da graça, porque ele foi o que mais teve entendimento do que era Cristo crucificado e Cristo ressurreto. O que era impartir para nós a vida de ressurreição. E aquilo que já estava proposto para nós vivermos no reino do Filho do seu amor, como ele mesmo declara. Pedro também viveu o tempo da graça. E Pedro foi um antes do Espírito Santo, de ser cheio do Espírito Santo, e ele foi em outro depois. Mas Pedro, com as características dele, ele continuava agindo de maneira que ele era incisivo em muitas vezes. E, inclusive, nós vamos ver daqui a pouco, porque eu acho que não é agora, mas é daqui a pouco, que ele, estando dentro da graça, ele não agiu com graça algumas vezes. Ele recebeu a graça quando ele foi perdoado, né, 3 vezes. Quando ele negou 3 vezes, o perdão veio para cobrir cada uma das vezes que ele negou, mas ele não agiu com graça em algumas vezes, em algumas situações. Mas o Senhor usou os 3 para ministrar
as boas novas do Evangelho e deixou registrado. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele age em parceria conosco. Ele não age sozinho. Então, ele vai usar a nossa personalidade para agir e mostrar essa graça. E cada um de nós vai mostrar essa graça de uma maneira diferente. Uns vão ser na palavra, outros vão ser no gesto, outros vão ser nas ações diferenciadas, mas a graça é para ser manifesta, porque nós somos cheios dela. O Espírito Santo habita dentro de nós. Então, nessa hora eu quero deixar um versículo bíblico que muitas vezes, quando a gente lê, parece que fere a nossa vida, mas eu quero dizer assim: deixe que a graça do Senhor te baste, para nós agirmos de acordo com ela. Nós não precisamos de mais nada. Nós precisamos só da graça do Senhor Jesus para podermos viver essa plenitude de graça por graça e sermos instruídos pelo Espírito Santo e podemos nos lembrar de tudo aquilo que Jesus nos ensinou para nós vivermos e manifestarmos quem Ele é nessa terra. Então, essa é a primeira coisa que nós precisamos desvencilhar. Achar que só um tipo de personalidade é que agrada a Deus. Porque o Senhor, foi Ele que nos fez. E Ele colocou em nós essas características que nós carregamos. E é quando elas estão submetidas à ação do Espírito Santo, são elas que vão fazer com que nós venhamos voar nas asas da graça. A segunda coisa, no mover da graça, a gente aprendeu que as nossas orações, quando nós estamos diante de situações, elas se tornaram declarações da obra consumada da cruz, certo? Então, nós não nos achegamos mais para orar e clamar para um doente ser sarado. Nós ministramos a cura. Por quê? Porque o Senhor já pagou o preço de toda a enfermidade e por isso a enfermidade tem que bater em retirada. Mas nos nossos encontros com o Pai e com o Filho, e quando nós conversamos com o Espírito Santo, nós temos essa liberdade de fazer sem nenhum protocolo. A gente pode abrir o nosso coração e dizer tudo que está dentro de nós. A gente não precisa agir como assim, Senhor, eu sei que está escrito na tua palavra. Não, a gente fala com o Pai. E com o Pai a gente não fala desse jeito. Com o Pai a gente chega e a gente pede colo quando a gente não está bem. E o Senhor deseja que esse tempo nosso com Ele, com Jesus, o tempo que nós passamos falando com o Espírito Santo, seja de um coração totalmente sincero, onde nós possamos abrir a boca e contar as nossas angústias, e falar aquilo que nos aflige, as nossas incertezas, e tirar esse peso que muitas vezes a gente carrega de achar que quando a gente fala desse jeito com o Pai, nós estamos pecando porque nós não estamos crendo em quem Ele é. Mas quantas vezes nós nos chegamos para o nosso Pai da Terra pedindo colo e contando algumas coisas que, ou para um melhor amigo, vamos dizer, não precisa nem ser o pai, contando coisas que a gente queria que só aquela pessoa soubesse, que a gente sabia que ela não ia nos julgar. Se a gente faz isso com um ser humano, como que a gente pode carregar uma crença errada de que com o Pai, com Jesus e com o Espírito Santo, eles vão nos julgar quando a gente se abre com eles? Então, esse tempo que nós temos com eles é para nós nos abrirmos mesmo. Então, essa crença ela tem que cair fora da nossa vida. A gente não perde a graça e nem cai da graça quando a gente está falando coisas que estão dentro do nosso coração e que não são a realidade de uma oração quando está na hora de uma batalha. E que a gente vai fazer as declarações. O nosso tempo com o Senhor, ele é diferente.
Porque nós temos favor diante de Deus. Nós temos acesso à presença dele. Não existe mais nada que nos separe dele. Então, se nós nos desvencilharmos dessas duas crenças erradas, nós conseguimos nos encher do Espírito Santo e deixar que ele nos mova no ritmo da graça. Então, vamos ver como é que essa graça, então, ela se move em nós. A graça, ela vai sempre nos direcionar, porque o Espírito Santo, ele nos dá direção. E essa direção que ele nos dá é como se fosse um semáforo. O semáforo tem o verde, o amarelo e o vermelho, certo? Como nós temos o Espírito Santo dentro de nós, ele veio para habitar no nosso coração, o nosso sinal constante é para ser o verde. Porque nós vivemos o nosso dia a dia em parceria com o Espírito Santo. Era diferente do que acontecia no Velho Testamento. No Velho Testamento, ele vinha em ocasiões. Então, naquela ocasião que ele vinha por cima daquela vida, é que aquela vida tinha a direção de agir para alguma coisa, certo? Não é isso que acontecia? Mas o nosso caso é o oposto. Ele está dentro de nós. Então, o nosso semáforo é aquele que é para ser, na maior parte do tempo, o sinal verde. Porque nós caminhamos dirigidos constantemente pelo Espírito Santo. Mas vai chegar uma hora que aí o Espírito Santo vai agir em nós com o sinal vermelho. E quando que acontece, então, esse sinal vermelho? Né? A hora de tirar o pé do acelerador, de dar ouvidos para o Espírito Santo para saber que direção tomar. Eu vou dar 2 exemplos que já aconteceram comigo, assim, várias vezes, e com vocês, assim, depois que a gente tiver o nosso tempo, né, depois da palavra, eu quero muito que vocês deem testemunho acerca disso, porque eu sei que isso enriquece um ao outro, de como o Espírito Santo age, né, nesse ritmo da graça. Então, o ritmo da graça da gente, no natural, é nós estarmos andando no verde, porque nós temos constantemente a direção dele em tudo. Mas quando ele dá aquela parada, eu não sei se vocês já viveram isso, assim, é uma coisa que o Senhor falou, vocês já ouviram? É assim, você passou por um lugar, de repente o Senhor te chama a atenção de alguém que ficou para trás, você falou assim, vira para trás. Ora com aquela pessoa. Ou então vai lá, ouvir o que ela está falando. Gente, isso já aconteceu comigo várias vezes. De eu passar por alguém, o Senhor falou assim, volta e ora. Ou então volta e dá um abraço. Volta e fala que eu a amo. Então o que é isso? É o sinal vermelho do Espírito Santo. A gente está andando naquela naturalidade, de repente ele dá um breque na gente e faz a gente parar e atentar para o que está na nossa volta. Né? Quantas vezes eu já, assim, eu tô em algum lugar, às vezes eu começo a dar risada sozinha. E daí a pessoa que tá do meu lado conversa com outra na minha frente e fala assim, nossa, que enxaqueca. Eu falo, tá bom, Jesus, já entendi. Ou então a pessoa fala assim, torci minhas costas. Ou é coluna ou é enxaqueca. Gente, é de praxe isso, mas assim, foram várias vezes isso. E daí eu já sei que o Espírito Santo falou assim, entra no meio da conversa e pergunta se a pessoa quer oração. O Senhor faz o assunto acontecer naquela hora. Por quê? Porque o Senhor já começou a manifestar a graça através de mim em cura desse jeito. De dores, da pessoa tá com problema de enxaqueca. Então, a conversa se dá na minha frente. Às vezes a pessoa não está falando nada disso, de repente ela para e ela toca no assunto. Eu falo, Espírito Santo, o Senhor é demais. Porque aí é para eu parar o que eu estou fazendo, para atentar, porque aquela vida é muito importante. Então é onde vem o quê? Aquele assim, para, que agora é hora de você deixar aquilo que você está fazendo para eu poder me mover, né?
Então, é a graça sendo manifesta na vida do outro. E isso vai acontecendo de uma maneira cada vez mais suave quando nós entendemos que tudo que vem do Senhor é que é totalmente suficiente para nós. Eu não preciso me preocupar em receber do outro para ter o que eu preciso, porque a minha suficiência vem de Jesus. E à medida que essa suficiência ela vai enchendo, isso daí transborda, né? Eu vou dar um exemplo do que eu estou querendo dizer. Há muito tempo atrás, eu ouvi uma pessoa, ela falou claramente assim comigo, né, conversando. Ela falou assim: não vou orar mais para as pessoas prosperarem. Nossa, eu assustei, porque inclusive ela era uma profeta, né? E a palavra do profeta, na boca do profeta, ela tem poder. E aí eu parei, né? Eu não respondi nada. E daí a pessoa continuou e falou assim: porque eu não vejo isso acontecer na minha vida. E quando eu oro, as pessoas têm a prosperidade. Então eu também não manifesto mais a vida dos outros. Mas a graça não diz respeito a nós. A graça diz respeito a Jesus, ao Espírito da graça que habita em nós. Eu não posso reter uma coisa que o Senhor falou para eu fazer na vida do outro, porque eu ainda não estou vivendo aquele momento. Eu sei de pessoas que foram muito usadas por Deus com relação a emprego, e o tempo mais, assim, que o Senhor usou a vida dela para orar por desempregado foi quando ela não tinha. E vira e mexe vinha alguém e pedia para ela, dizendo assim: tô sem emprego, ora por mim. E ela lá e orava. E o Senhor abria as portas, e a porta da pessoa não tinha chegado ainda. Mas também quando chegou foi um portão. O ritmo da graça chegou na hora certa. E daí escancarou uma porta que todo mundo que viu a porta que Deus tinha aberta ficou de boca aberta. Mas a pessoa não reteve aquilo que foi dado para ela fazer. Porque o ritmo da graça não diz respeito a nós, diz respeito à pessoa do Espírito Santo que habita dentro de nós. E quanto mais a gente se deixa ser usado por esse Espírito da graça, mais flui para a nossa vida essa graça. Então a gente não pode reter. Então nós precisamos deixar esse ritmo da graça, a partir da nossa vida, ele naturalmente e sendo usado. Aí, na nossa vida, o ritmo da graça, né, ele tem níveis. Então, eu vou dar os níveis que acontecem, né, para a gente ter essa parada, né, desse sinal vermelho. Então, aconteceu isso lá com Elias. Não, vou dar os três primeiro, vou dar o outro lá. Ezequiel, quando ele fala, né, do Espírito Santo, ele chega numa hora que ele está falando lá em Ezequiel 47, ele fala que o rio era um lugar que não dava mais para você atravessar sozinho. Era só a nado. Então, o ritmo da graça na nossa vida pode estar nesse nível. Da gente ter que, assim, não pensar naquilo que vai fazer, mas deixar a graça manifestar sem estar calculando o que vai ser feito. Tem também o ritmo da graça que foi dado lá com Elias, que é quando Elias, né, ele está cansado daquilo que ele viveu e ele acha que só ele ficou lá diante do Senhor como fiel, e daí ele pede para o Senhor que ele se coloca numa caverna. Ele se coloca na caverna. E aí ele começa a ouvir sons do lado de fora. O primeiro som é do terremoto que acontece, mas a palavra fala, mas o Senhor não estava nele. O segundo som foi de fogo, mas a palavra fala que o Senhor também não estava nele.
Aí o terceiro som foi uma brisa mansa. E a brisa mansa, ou uma voz suave, tem versões bíblicas que falam brisa mansa, e tem versões bíblicas que falam voz suave. E aí, quando ele ouviu, ele veio para fora, porque ele sabia que era o Senhor falando com ele. Então, a graça, o ritmo da graça, algumas vezes, é nessa voz suave na vida da gente. É tão suave que quando você vê, você fluiu na graça sem perceber. Você fala, nossa, como foi natural isso daí acontecer comigo? Não teve peso, eu não precisei ficar pensando para fazer. Não foi aquele mover de ter que ser mergulhado ali, como foi lá no de Ezequiel. Né? Não teve que ser impulsionado no de Ezequiel. E deixa eu ver se tem mais um aqui. Ah, e tem como vento, que a palavra fala, que é em João 3,8, que é como vento que você não sabe para onde ele sopra, mas ele leva. Então, o ritmo da graça, ele vai agir na vida da gente cada hora de uma maneira. Tem hora que você vai ser, tipo assim, colocado na parede e vai ter que confiar sem saber para onde você vai fazer, para que a graça seja manifesta. Mas vai ter hora que vai ser de uma maneira tão suave que você vai falar assim, uau, isso daí foi natural demais para mim. Nem pareceu que foi manifestação da graça isso. Já faz parte de mim isso daí, né? Então vamos dar um exemplo bem simples. Você olhar para uma pessoa e você se mover a dar um abraço nela. Mas você sabe que aquele abraço não foi uma coisa natural. Foi um mover do Senhor, mas foi suave. Foi gostoso. Mas no abraço flui a graça para outra pessoa. E às vezes até cura a pessoa. E você não abriu a boca. E a graça fluiu de uma maneira tranquila, natural. E a outra coisa que nós vamos ver, que seguir o ritmo da graça é estar dentro do kairós do Senhor. A graça, ela acontece no tempo de Deus. Ela não acontece no nosso tempo, nem da nossa maneira. É no tempo de Deus. É a manifestação do céu na nossa vida e através da nossa vida, naquele tempo específico de Deus, onde o Senhor fala, está no lugar certo, com a pessoa certa, no tempo certo. E aí você vê a graça se manifestar e as coisas acontecem exatamente como a gente esperava. Ou melhor, né? Porque tudo que Deus faz é melhor do que a gente espera, pensa ou imagina. E nós vamos ver isso acontecer na vida de Paulo, né? Paulo, quando ele recebeu essa graça, ele teve um mover do Senhor para ir para um monte de lugar para manifestar as boas novas do Evangelho, certo? Mas a gente vê por 2 vezes registrado o Espírito Santo impedindo que ele fosse para esses lugares. E daí a gente pode pensar assim, ué, mas ele não ia falar lá as boas novas? Mas não adianta a gente ir contra uma ação do Espírito Santo, porque ele sabe quando a pessoa está pronta. Então aqui a gente vê 2 lições. Primeiro, a gente não pode se levantar se a gente vê que há um impedimento e querer fazer por nossa vontade com aquela certeza assim, mas é bom porque é a palavra de Deus. Sabia que a palavra de Deus, quando ela é trazida na hora errada, Provérbios diz, eu vou ler aqui, há palavras que ferem como uma espada afiada, mas as palavras do sábio trazem cura. As palavras do sábio são ditas na hora certa. São como salvas de ouro em bandejas de prata. Vem do céu e traz a redenção.
salvas de ouro em bandejas de prata. É a palavra dita na hora certa. Então, mesmo que seja a palavra de Deus, se ela for dita na hora errada, ela vai ser uma espada que fere. Então, se Paulo tivesse ido lá, nesses lugares, antes do tempo, essas pessoas não teriam aceitado o evangelho e as portas teriam se fechado. Como que ele ia entrar lá de novo? Então, ele teve que ser suscetível ao Espírito Santo e, ao invés de pregar na Ásia Menor, que era o que estava no coração dele, ele ia para a Grécia. Porque foi na Grécia que foram plantadas as igrejas naquele tempo. Mas também isso não significa que é um não de nunca mais. Porque essa Ásia Menor, mais tarde, é evangelizada pelo próprio Paulo. Então, não é a gente desistir depois que houve um não do Senhor. É nós sermos sensíveis à ação da graça na nossa vida, no ritmo da graça, para onde existir o sim. O tempo do sim. Jesus, ele também viveu a questão desse tempo certo, que a gente pensa assim, né? Que a gente está falando lá de Paulo, mas Jesus também viveu isso. Então vamos ver duas passagens com o tempo certo de Jesus. Jairo chega para Jesus e fala que a filha está como? Doente. E Jesus diz, vamos lá. Mas no meio do caminho tem a intervenção da mulher do fluxo de sangue. A graça é manifesta primeiro na vida dela. E é tão lindo quando a gente entende esse ritmo da graça, que a gente vê que foi a graça mesmo, sabe por quê? Porque Jesus a chama de filha. E Jesus, ele se torna aquele que vai ser o pai da eternidade, né? Aquele ele é o pai da eternidade, mas ele vai, sim, ser conhecido como aquele que fala que nós somos os filhinhos dele depois da ressurreição. Porque até então ele não era nosso Salvador e nem Senhor. Ele tinha vindo, mas não era ainda, não tinha se concretizado. E ele manifesta esse tempo da graça na vida dela, porque ele já a chama de filha. E nós só vamos ver isso manifesto só nela, sabia? Pode ler os evangelhos lá. É a única que Jesus chama de filha. Ele fala assim, porque esta também é filha de Abraão. E ele fala assim, filha, a tua fé te salvou. Mas o Senhor não parou de manifestar a graça na vida de Jairo. E agora nós vamos ver uma outra manifestação da graça na fala de Jesus. Quando ele sabe que nesse meio do caminho vem uma pessoa e conta que a filha dele tinha morrido, Jesus fala assim, olha para mim. Não temas, crê somente. Isso é pura graça na nossa vida. Quanto que a gente vive a graça? Quando a gente olha para quem? Para Jesus. E quando a gente ouve o que dele? Não temas, crê somente. Então, o ritmo da graça, ele se dá exatamente no tempo certo para as coisas acontecerem. E esse tempo certo, ele vai sendo implantado dentro do nosso coração, porque a gente já tem o Espírito da graça dentro de nós. O Espírito Santo, ele é chamado de Espírito da graça também, está lá em Hebreus. Capítulo 10, se não me engano, é o último versículo. E assim como curiosidade, né, só porque a gente está falando de tempo, vocês sabiam que existia uma tribo que o Senhor disse que ela seria conhecedora dos tempos? Deus fala lá em 1 Crônicas, ele fala assim, que a tribo de Issacar, ela seria conhecedora dos tempos. A graça, ela nos faz conhecer os tempos. Tempo de ir, tempo de esperar
e o tempo de parar. E aguardar chegar o Kairós do Senhor. A graça, ela sempre vai fazer nos olhar para Jesus. Seguir o ritmo da graça é não condenar. Então, agora, nós vamos para a última coisa que nós vamos aprender acerca desse ritmo da graça. Lembra que eu falei de Pedro? Que Pedro, ele mesmo tendo recebido a graça, ele sendo ministro da graça, porque ele evangelizou as boas novas, ele, algumas vezes, ele esqueceu a graça. E nós vamos ver isso em duas ocasiões na palavra. Uma delas foi com Ananias e Safira. Por quê? Porque ele decreta a morte dos dois. Onde vocês viram que na presença de Jesus teve morte? Quando Jesus estava aqui na terra, teve morte? Nem Só da os da figueira. cruz. Hã? Só da Não, figueira. não, pessoas. Pessoa. Teve alguém? Pessoa, eu tô dizendo. Alguém? Deus matou alguém? Jesus matou alguém? Quando ele estava aqui? Nem os da cruz morreram antes dele? Na presença de Jesus ninguém morre. Ele morreu antes dos dois crucificados com ele. Então, mas Pedro, pela palavra, ele carregava o peso da palavra de Deus. O que ele faz? Ele decreta a morte de Ananias e Safira. Só que a palavra fala que quando é para você corrigir o irmão na coisa que ele faz errado, é para você chamar a parte. Ele nem deu tempo deles serem corrigidos. Ele decretou a morte dos dois. Ele não agiu com graça. A graça não condena. E na outra ocasião que ele fez, foi quando o Simão, ele se converte, né? Ele era um mágico, um mago, alguma coisa, ele se converte e ele passa a andar com Pedro, com todo mundo. E de repente ele vê que Pedro impõe as mãos e o Espírito Santo vai sobre a vida das pessoas. E ele pede para Pedro, ele quer pagar para Pedro para ele poder fazer a mesma coisa. E Pedro declara a morte dele, espiritualmente, falando assim: você não tem mais parte com esse ministério. Mas será que a vida dele antes... Vamos pensar em nós um pouco. Quando a gente não conhecia a graça do Senhor Jesus, a gente não pagava para ter as coisas espirituais? Quem aqui pagou? Teve gente que pagou para alemão, não teve? Teve gente que pagou para como é que fala? Receber passe. Teve gente que pagou, mesmo dentro de ministério, para receber uma bênção. Ah, você vai ser abençoado? Então dá uma oferta. Foi ou não foi verdade, gente? Então, será que não era essa a vida que ele entendia e que ele conhecia? Porque era isso que ele estava acostumado, ele era recém-convertido, a palavra fala. Mas Pedro esquece a graça e declara que ele não tem mais parte com o evangelho, com o ministério. E os estudos dizem, eu ouvi um estudo que fala que ele criou aquela seita da gnose, dos agnósticos. E aí? Então, a graça não condena. E aí nós vamos ver Paulo, né? Paulo também tem uma dessa, né? A Paulo é diferente, Paulo está debaixo da graça, graças a Deus, porque a gente tem um bom exemplo. Paulo, quando ele está pregando a palavra lá para... sempre esqueço o nome do cara. Sérgio Paulo, que ele era um procônsul, né, italiano lá, e ele estava interessado na palavra. Tinha um cara chamado Elimas, e esse Elimas, ele se opõe a tudo quanto Paulo fala. Tudo que Paulo fala, ele se opõe. Então, Paulo olha para ele e fala assim: a partir de agora, ficará cego por um tempo. Por um tempo. E ele sai apalpando o lugar.
Onde que Paulo manifestou a graça? Paulo não condenou o Elimas. Paulo disse, por um tempo você vai ser corrigido para você saber que está se levantando contra a palavra de Deus. Mas nesse tempo de cegueira, Deus pode ter tratado com ele. E quando ele voltou a enxergar, ele pode ter crido. Ele teve tempo de se arrepender do que ele fez. Porque ele continuou vivo. Então, a graça não condena. Não existe sair da nossa boca graça e ser manifesta uma condenação. Amém? Finalizando. O ritmo da graça, então, e nós vamos passar o vídeo de novo, eu vou pedir para a Roseli depois partilhar de novo, para a gente fechar com o vídeo que nem todo mundo estava. São como as ondas que vêm e vão. É graça sobre graça. Vem uma graça na vida da gente. Quando a gente vê, vem outra graça. Cada uma tem o seu tempo, a onda quando vem. Tem a sua extensão, do tanto que ela vem para a praia. E aí nós podemos receber de tal maneira que a gente fique encharcado da graça. Quando a gente vai para a praia de manhã, é diferente de quando a gente vai para a praia à tarde, não é? Quando a gente vai para a praia de manhã, o mar tem um limite. Então, as ondas, elas batem até um certo limite. Mas se nós vamos para a praia à tarde, às vezes a gente não consegue caminhar na praia sem que a onda nos alcance. Certo? Então, o Senhor quer que nós andemos no ritmo da graça, pela direção do Espírito Santo, nesse Espírito de graça que habita dentro de nós, de uma tal maneira que chegue uma hora que não tenha como ela não nos alcançar mais. A gente ande, caminhe na praia sempre no final da tarde, banhados, já imergidos naquela água, toda onda que vier vai alcançar a vida da gente. Então eu espero que a gente, sim, cada vez mais a gente receba, assim, graça sobre graça, a ponto da forma ser tão suave dela manifestar na gente, sem peso, sem obrigação, e a graça então ela vai fluir naturalmente. Amém? Então eu quero que a gente termine então com o mesmo vídeo que a gente começou, vendo as ondas do mar como graça sobre graça na nossa vida. E se a gente assistir, nós vamos ver que tem uma onda que ela alcança lá o fim da praia. Pode pôr, Roseli, por favor.